Sandro já deu um spoiler, a gente falou agora há pouco, né, dessa paralisação dos funcionários de metrô, CPTM, Sabesp, isso acontecendo em São Paulo e dando um nó no trânsito da capital paulista e da região metropolitana. Eduardo Frumento acompanhando desde cedinho, fala com a gente agora. Fala, Frumento. Amanhã e também esse início de tarde de ônibus lotados aqui na capital paulista, principalmente na Zona Leste, região mais populosa da capital, ao menos 600 quilômetros de vias com lentidão no início desta terça-feira foram registradas aí na capital paulista. A greve contra a privatização do sistema de metrô e de trem fechou 3 linhas do sistema metroviário e afeta ainda 5 linhas da Companhia Paulista de Trens. Por dia, quase 3 milhões de pessoas utilizam as linhas paralisadas. Neste momento, apenas 2 linhas do metrô e outras 2 do sistema de trens que já foram privatizadas operam normalmente. Outras 2 linhas do sistema ferroviário operam parcialmente. A Prefeitura da capital paulista suspendeu o rodízio de veículos e concedeu ponto facultativo para servidores que não atuam em áreas essenciais. Autarquias e órgãos do governo do estado também liberaram os funcionários, enquanto a rede estadual de ensino não funcionou na capital e na região metropolitana. O governo de São Paulo considera a greve abusiva e diz que vai cobrar na justiça uma punição aos sindicatos que representam os grevistas. O Tribunal Regional do Trabalho tinha determinado a circulação de 100% das composições nos horários de pico e de 80% nos demais horários. O não cumprimento tinha uma multa estipulada de R$500 mil que agora o governo de São Paulo cobrará na justiça, segundo o governador Tarcísio de Freitas. Entre as linhas que você citou, né, Frumento, funcionam as linhas que são concedidas à iniciativa privada e a linha 9 Esmeralda, que é uma linha de trens de São Paulo. Nossos ouvintes alertam da capital paulista. Para completar, pode piorar a situação porque tem cabos, parece que se partiram com fogo, dá pra gente falar, né? Os cabos partiram, caíram, ouvintes falando que tá pegando fogo na grama entre as estações Cidade Jardim e Vila Olímpia. Então, um dos únicos trechos funcionando hoje pode ter o serviço afetado ainda mais pro ouvinte que não é da capital paulista. É uma linha que faz a margem da Marginal do Pinheiros, que é um dos principais corredores. Chega até o Vasco, né, também. Exatamente. Então, uma ligação importante de São Paulo. Para quem não tá na nossa live, as imagens mostram os cabos se partindo, acaba pegando fogo na grama. A gente já tá entrando em contato com a companhia para ver se afeta uma das únicas linhas que está funcionando hoje. Queria só pedir para você reforçar, Frumento, não tem previsão de mudança até o final da tarde, né? Volta para casa. A volta para casa também deve ser bem complicada em São Paulo, porque a gente não tem previsão de retomada das operações do metrô e dos trens, pelo menos por enquanto. A gente reforça, a frota de ônibus está operando na capacidade máxima. São mais de 12.200 coletivos na cidade de São Paulo que funcionam ininterruptamente de acordo com a prefeitura, sem aquela história de horário de pico, entre pico, para tentar dar uma amenizada. Mas a gente segue de olho porque, como a gente tem já essas linhas paralisadas e um possível problema numa outra linha que é importante aqui na cidade, que é essa linha 9, que vai do extremo sul da capital até Osasco, que é uma cidade na região metropolitana também muito populosa, a gente pode ter uma volta para casa ainda mais complicada aqui em São Paulo. Com rodízio suspenso e com a informação de uma nova assembleia envolvendo o transporte pelo metrô, né, Frumento? Até agora não há informação de uma assembleia com uma possível paralisação da Sabesp amanhã ou também dos trens da CPTM. Num primeiro momento, Thaís, os sindicatos que representam essas categorias em greve, eles chamaram para uma manifestação, para uma paralisação de 24 horas. Sim. Mas hoje anunciaram, portanto, que vão fazer uma nova assembleia às 6 horas da tarde, como você dizia, para definir os rumos do movimento. A gente sabe que nesse primeiro eles também estão pressionados porque o governo está cobrando uma volta. Algumas linhas operam parcialmente justamente porque alguns funcionários não aderiram à greve, mesmo representados pelos sindicatos, e os supervisores também foram colocados para operar parte dessas linhas. E a gente acompanha, o governo cobra por uma retomada o mais rápido possível das linhas aqui em São Paulo. A gente lembra, estamos falando da maior cidade do país, 16 milhões de habitantes e boa parte destes habitantes dependendo do transporte coletivo, metrô e trem, os transportes essenciais em São Paulo, porque... A situação na Sabesp, mesmo os grevistas tendo aderido a essa paralisação, é um pouco diferente. Vocês relataram que no metrô e no trem
de fato altera a vida da população. As pessoas que estão pegando esses trens diariamente não estão conseguindo ter esse serviço, mas na Sabesp é um pouco diferente. Os funcionários da Sabesp estão trabalhando 85% deles, então um contingente maior, até porque o sindicato, que é a Sintaema, o Sindicato de Trabalhadores em Água e Esgoto, poderia ser multado em R$500 milhões por dia caso essa paralisação ocorresse com menos do que 85% dos trabalhadores ali na Sabesp. Então a Sabesp, para os serviços essenciais, que é o fornecimento de água para a população, o que de fato importa, ela está conseguindo entregar esse serviço. Para a população no geral, as coisas não mudam. O que está acontecendo lá dentro é a paralisação de serviços não essenciais, como o almoxerifado, o próprio atendimento à população. Então, para quem precisa do fornecimento de água, tem fornecimento, não vai ter falta d'água. Pelo menos é isso que acontece nesse momento. Pelo que eu conversei com pessoas da própria Sintaema, do sindicato, não tem previsão para uma nova assembleia, eles ainda não receberam nenhum comunicado do governo, da própria Sabesp, então não existe nenhuma assembleia, a situação não muda. E também não há previsão para que ocorra essa falta de água. Então, por enquanto, o serviço da Sabesp ocorrendo para a população geral de maneira normal, mesmo com essa greve e essas reivindicações acontecendo. Bom, se tiver alguma conta atrasada, eu quiser reclamar de uma conta, ir lá no serviço de atendimento, isso funciona ou não? O atendimento ao cliente não está funcionando. Não funciona. Isso não está funcionando. O resto, mas abastecimento de água vai ter. Pelo amor de Deus, só faltava não, né? Não existe de maneira formal uma discussão para paralisar o fornecimento de água. O que existe ali dentro, pelo que eu conversei com pessoas dentro do sindicato, é burburinho. É conversa ali de que talvez, caso a manifestação ocorra pelos próximos dias, pode ser que isso aconteça. Mas agora, de maneira formal, a direção do sindicato, eles não discutem paralisação do fornecimento de água. Isso é crime, né, Ana? Paralisar a água? Exatamente. Por isso que não está acontecendo. Não vai acontecer. Pelo amor de Deus. É o início da derrota da França na Indochina, os Estados Unidos na Guerra da Coreia, na divisão da Península, que ocorreram no final dos anos 40, mas estoura a guerra no início dos anos 50, vai até 53, é um armistício. E depois a grande guerra no Vietnã, quando os Estados Unidos sofrem sua primeira grande derrota militar no Vietnã. Mas nos anos 50, derrubaram o governo, recolocaram o Batista no poder em Cuba, num golpe de Estado, faltando poucos meses para a eleição. E as pesquisas precárias da época, mas indicavam que o Batista estava em terceiro lugar. E aí os Estados Unidos, já no Eisenhower, governo Eisenhower, incentivaram, patrocinaram o golpe do Batista. E na Guatemala fizeram o mesmo, não com Arévalo, que já havia deixado o poder, mas com seu sucessor, o Jacobo Arbenz Guzmán. Interessante notar que não estamos falando aqui de gente que queria fazer da Guatemala, que Tito fez na Iugoslávia, uma grande revolução, um experimento de autogestão, coisas formidáveis. Não era nada disso. Era uma revolução, obra da internacional, obra do ordem do Estado, nada disso. Eram mudanças locais, e no caso do Arbenz havia sim um caráter revolucionário. Porque ele não apenas pretendia dar seguimento e prosseguimento ao que havia feito o Arévalo, mas ele queria romper de fato com todas as causas da miséria que atingia grande parte dos guatemaltecos, mas que desde o governo Arévalo passavam a contar com assistência social, com serviço médico, público, serviço educacional, uma coisa ainda incipiente. Ele queria radicalizar esse modelo e romper com a estrutura que havia produzido tanta miséria na Guatemala. O que aconteceu? Foi derrubado diretamente, desta vez, pelos Estados Unidos. Tanto tempo depois, a Guatemala,
ele que já foi congressista, é agora o presidente eleito do país. E, de novo, há um golpe em andamento. De novo, há um golpe para manter as coisas como estão. Interessante que o Bernardo Arevalo é muito menos radical do que foi seu pai. E não esboça qualquer proximidade com a revolução proposta por Arbenz, por Jacobo Arbenz. O que ele diz é que há uma obrigação de qualquer um que chegue ao poder agora na Guatemala combater um sistema de corrupção entranhado no Estado e que une os corruptos do poder público, o crime organizado e corporações riquíssimas. A Guatemala não é um país qualquer, não só pela sua proximidade com o México, de certa maneira, ela vive recebendo gente que quer subir até o México para depois chegar aos Estados Unidos. Há crises migratórias constantes. Mas tem sido também de guatemaltecos tentando fugir da pobreza que não deveria ocorrer, dadas as condições da Guatemala. Guatemala tem uma população para o padrão da região, uma população grande. Está ali próximo hoje de 18 milhões de habitantes. Esses 18 milhões, quando você olha a renda per capita, se você observa a renda per capita nominal, dá mais de 9 mil dólares, a renda per capita paritária dá mais de 9 mil dólares, e a nominal, que eu sempre levo mais em conta, pode ser uma bobagem minha, mas para mim é mais fiel do que simplesmente fazer a consideração do poder de compra da moeda. Isso muitas vezes leva a conclusões muito erradas. A nominal não. Você simplesmente dolariza e diz o seguinte: PIB dividido por número de habitantes, e aí você tem ali pouco mais de 4 mil dólares. É baixo a renda per capita. Mas se você olhar para outros países da região, só que aí há sempre um risco de você considerar a renda per capita algo real, ou seja, de todos os guatemaltecos têm de fato aquela renda anual. Não tem. Porque a maior parte do PIB guatemalteco voltou, depois do golpe contra Arbenz, voltou à situação anterior a Arevalo. Ou seja, há um mínimo de pessoas com capital estrangeiro ou capital local. Em 200 metros, vire à esquerda na Avenida César Magnani. Mais de 90% da riqueza produzida pelos guatemaltecos. Os serviços públicos voltaram Vire à ao esquerda estado na anterior. Avenida César Magnani. O empobrecimento permanente e as crises migratórias. Ou seja, voltou o que era antes. Né? Um lugar onde você tem o domínio do conceito de plantation, e é interessante notar, não necessariamente metros, curva suave à apenas direita na em Avenida monoculturas, 31 de Março. lavouras gigantescas de uma só cultura, mas a ideia é que aquela gente está lá para ser mão de obra barata, nada mais que isso. Não devem aspirar Curva mais suave à direita na Avenida 31 de Março. Até ontem mencionamos isso, né? Aquela ideia desenvolvida lá no Anti-Turing, no Engels, Em 300 desenvolvida ainda metros, mais no use a estado de faixa da revolução do direita Lenin, para virar à o esquerda e Estado acessar a Avenida Lyons. funcionando como, e não apenas explorar o povo, roubá-lo, mas roubar também aquilo que esse povo entrega ao Estado, que são os esquemas de corrupção. E aí,
essa luta do Bernardo Arel não consegue um revolucionário, nem mesmo fazer a gente está reconhecendo que o pai dele fez. Você Arel, ou que fez o Rafa Buarque. Nada disso. Ele apenas fala em combater a corrupção e em olhar ao que está acontecendo no terror daquela terra, comunidade indígena. Use a faixa da direita para virar à esquerda e acessar a Avenida Lines e depois pegue a saída em direção à Anchieta. Radicalizado, extremo. Essa eleição foi manchada pela OEA. Por que a OEA? Pegue a saída em a eleição direção foi à livre. Anchieta. 400 E metros. agora, até os Pegue a Avenida Marginal Direita Anchieta. na Guatemala, sangrento, golpista. Os Estados Unidos estão dizendo para o pessoal do Ministério Público: vocês estão atacando a democracia guatemalteca. Nada será correto se no dia 14 de janeiro de 2024 não assumiu a presidência pela posse. Qualquer coisa diferente disso será um golpe na democracia e na decisão do povo da Guatemala. Os Estados Unidos estão dizendo isso. Bill Clinton. O Arevalo até ia aos Estados Unidos, foi ao México, mas voltou porque há uma crise. E aí, grande parte da população indígena da Guatemala, grande parte dos estudantes da Guatemala, grande parte esmagadora dos trabalhadores da Guatemala foram para as ruas. Para permanecer na Avenida Marginal Direita Vamos Anchieta. dizer que não permitirão esse golpe contra Fernando Arel, contra Bernardo Arel. Mesmo sentimento Para permanecer tomaram na algo Avenida do Marginal povo da Direita Guatemala. Anchieta. Quando derrubaram Continue na Avenida Marginal Direita Anchieta. Rafa Buarque, não tomaram algo, tomaram a alma do Guatemala, a liberdade, a soberania. E agora eles vão ver quem quer. Mas não é um movimento interno, de gente que se opõe ao Bernardo Arel, mas de gente que não quer que as coisas mudem nem milímetro. Eles não estão enfrentando uma revolução, não estão enfrentando um revolucionário. Infelizmente, não estão enfrentando alguém que está fazendo o que fez Rafa Buarque. Infelizmente, seria muito bom que a Guatemala retomasse o feito do Buarque. A possibilidade de que Burkina retome o que foi feito pelo Sankara, assassinado pela França e pelos Estados Unidos em 1987, Burkina. Alguém que também revolucionou seu país. Não encontrou a sociedade pronta para sustentar a revolução, então tem que fazer muita coisa de maneira voluntariosa, solitária, mas fez. Transformou o país, mas depois do seu assassinato, as coisas voltaram ao que eram. E agora as pessoas simplesmente não querem, não é que elas voltem ao que eram, mas que elas permaneçam com esse conluio entre crime organizado, funcionários públicos, inclusive alguns eleitos corruptos, e nada que não tem o menor pudor 600 metros. em roubar, roubar países fora. Anchieta, Marginal S. Não tem a menor preocupação se o Haiti está ficando ainda mais pobre, se Honduras está ficando ainda mais pobre. Continue em frente para permanecer na Se já Avenida preparam os Marginal bens S. Depois continue
contra o incrível crescimento que o México começa a esboçar, já preparam o jeito. E a Guatemala, aqui na América Central, que não é a ideia, não desta vez, Goiás, Estados Unidos, Espanha, e a União Europeia se manifesta conjuntamente, mas países se manifestam individualmente, a Espanha que correto contra esse golpe de Estado. Um golpe contra um sujeito que nem tomou posse. Mas a ideia não é, muitas vezes, o problema dos Estados Unidos com Cuba é o sonho que o país seja democratizado. Para de repetir esse pontinho infantil. Pelo contrário, o país que instalou tantos ditadores no mundo afora, continua instalando, que já derrubou o governo no Afeganistão, no Paquistão, na Líbia, no Brasil, na Argentina, no Chile, na Guatemala. Curva suave à direita na Avenida João Firmino, Rua Para Joaquim instalar Nabuco. ditaduras. No caso de Brasil, de Argentina, de Chile, do Paquistão. Então, o motivo não é esse. Não é amor pela democracia. Mas é o receio, primeiro, de que se ergam sistemas políticos socioeconômicos Continue por 800 metros. e contrastem com a ordem do século, com a hegemonia do sistema que se pretendeu hegemônico, mas não conseguiu essa hegemonia, embora seja majoritária. E o risco de que, mesmo em pequenos países do ponto de vista geográfico, populacional, econômico, pouco relevantes, mas que podem servir de exemplo, podem ser centelha, iskra, como dizem em russo, podem ser centelha. Esse é o problema especial com Cuba. Esse foi o problema com a Guatemala. Mas agora, como qualquer pessoa razoavelmente interessada pelo assunto que olhe Em com 300 metros, razoabilidade, continue em frente não quando com passar paixões por Banca Praça obscuras, Brasil para olha para o permanecer na Bernardo Rua Arello Frei e diz: Gaspar. não, esse cara não vai fazer nenhuma revolução. Ele quer simplesmente democracia em um nível aceitável de lisura. Não podem passar daqui. Vocês devem continuar atolados na lama em que nós enfiamos vocês. E esse medo pode ser Continue em frente quando passar por apenas Banca Praça uma Brasil para aparência do permanecer na Arello. Rua Frei Depois ele Gaspar pode e depois tentar algo vire à esquerda revolucionário, na Rua como seu Marechal pai, como Deodoro. Jacobo Arbenz. Bobagem. O risco de que isso se espalhe. Bobagem. Como disse o Guevara, Vire à esquerda na Rua revoluções não Marechal são Deodoro. exportáveis. O que produz revolução é miséria, é opressão, é desespero. Ficar muito vigilante, porque além desse caminho agora, não vai aparecer nenhuma lei suplementar para organizar essa história toda depois. Então a gente não pode deixar o assunto sumir, porque a gente tem que estar em cima, porque é assim que a gente consegue avançar. 300 metros. Vire à direita depois de Alta Escola Caçula. Paula À João, direita diretora para a geral Rua da Silva ACT, Jardim. Promoção de Saúde. Obrigada por estar conosco hoje, Paula. Muito obrigada pela oportunidade. Estamos aí, o debate, precisamos debater sempre. Muito obrigada pela oportunidade. Obrigado. Doutor Luiz Fernando Correia, toda terça e quinta conosco aqui no nosso Saúde em Foco. Valeu, doutor. Você pode conquistar o seu Mitsubishi Eclipse Cross 2024.
de Autoescola Caçula, à direita, para a Rua Silva Jardim. Pública e governança, eficiência fiscal e transparência. Premiação. Informações no site prêmiocidadesexcelentes.band.ol.com.br. Oferecimento AGEA. Nossa natureza movimenta a vida. E CCR. Viva seu caminho. Trânsito. Bem parada a marginal do CD, sentido rodovia Ayrton Senna. Excesso de veículos em reflexo da obra na altura da Ponte das Bandeiras. Todas as vias também desde a rodovia dos Bandeirantes. Caminho paralelo, Marquês de São Vicente, hoje com trânsito aumentado, também tem pontos de parada no trecho entre a Avenida Milton da Boa tarde, tudo bem? Porque o melhor momento desse programa de enorme audiência é exatamente quando alguém fala. Mas esse mundo vai estar pensando. É porque você não presta atenção e aí você fica acreditado. Não, a abordagem no vida muito eficiente. Aliás, todas as três meninas que trabalharam conosco, né? São muito competentes. O Shakespeare lá de Uberaba, ele não sabe nada, ele chuta. 2 elementos. Agora nós seguimos juntos nessa terça-feira, 3 de outubro. Vem comigo, Adriana Araújo, e com ele, Fábio França. Boa tarde, Fábio. Adriana, boa tarde, tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo certo. A gente está aqui com essa voz de animação, mas tem muita gente aqui em São Paulo nesse momento passando perrengue. De manhã foi caótico, os metroviários, funcionários do metrô, da CPTM, em greve. Uma greve que é, na verdade, um protesto político, podemos dizer assim, porque é uma greve contra a privatização, por exemplo, da Sabesp e também de linhas do transporte. E quem paga a conta, quem paga o pato, literalmente, é o usuário do transporte público, que hoje de manhã em São Paulo teve um dia caótico, por isso esse é um dos destaques aqui do Entre Nós. Ao longo do dia todo tem sido assim aqui na Band News FM, e é um dos destaques também aqui do Entre Nós, porque tem muita gente afetada, não é isso, Fábio? É isso, quase 13 milhões de pessoas são afetadas pela greve. Hoje, funcionários do metrô, os trens metropolitanos também, e a paralisação também teve adesão dos trabalhadores da Sabesp, que é a Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo. As categorias protestam contra um plano de privatização das estatais promovido pelo Tanto. Essa decisão judicial foi desrespeitada. Daqui a pouco a gente volta a falar mais disso aqui no Entrevista. É isso, o governador de São Paulo, logo cedo, em entrevistas ao vivo, criticou o movimento e tenta fazer com que a lei seja cumprida, o que é praxe, né? Quando alguma categoria de serviço essencial entra em greve, está em paralisação, essa lei tem que ser cumprida, porque serviço essencial tem que ser mantido à população, mas é rotina que ela seja desrespeitada, e é o que está acontecendo hoje em São Paulo. Ainda o direito à greve tenha que ser respeitado, nesse caso especificamente era uma obrigação dos funcionários do metrô, da CPTM, de garantir o serviço de transporte da população. O governador de São Paulo está certo nas reclamações que fez, de dizer que é desrespeitoso o movimento quando o serviço essencial não é garantido. Agora, também é preciso dizer que justo as linhas privatizadas da CPTM, as linhas 8 e 9, são as linhas que mais têm problemas. Então, se é para discutir privatização, que se discuta privatização com qualidade.